Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula e o tema de hoje é o que? Reformas religiosas ou reforma protestante. Na sua apostila pode estar ou reformas religiosas ou reforma protestante, mas é a mesma coisa. Traduzindo, rápido, objetivo, o que foram as reformas religiosas? Desde o ano 1 até o século XV e XVI só existia uma igreja cristã, só existia a igreja católica apostólica romana, né? E aí lá pelo século XVI começa a ocorrer vários movimentos que a Igreja Católica começa a ser criticada, e aí essas críticas vão levar ao surgimento de novas religiões. Por isso que eu falo em reforma protestante. Então as pessoas estavam protestando contra a Igreja Católica, tá? Então vão surgir novas religiões. Na aula de hoje nós vamos ver as principais, né, as grandes primeiras religiões protestantes. Nós vamos ver a religião luterana, a religião calvinista e a religião anglicana e as principais características de cada uma. Depois nós vamos ver o que? A reação da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica começou a perder fiéis, né, e não podia. Então ela tinha que fazer alguma coisa. Então ela vai fazer o Tribunal da Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então vamos lá, conforme eu falei para vocês, com a reforma religiosa surgiram novas religiões, né? As pessoas começaram a criticar algumas práticas erradas na Igreja Católica, e essas práticas erradas geraram vários movimentos que foram dando a novas igrejas. Mas professor, que práticas que as pessoas estavam no século XV e XVI estavam criticando na Igreja Católica? E aí eu coloco na tela para vocês as principais. Então eu tinha lá a venda de indulgências, a venda de relíquias, a venda de cargos eclesiásticos e o comportamento moral do clero. Rapidão, eu vou dar uma explanada em cada um dos elementos. Venda de indulgências. A venda de indulgências era o pagamento para que você fosse absolvido dos pecados. Então, qual que era a crítica? A crítica dos reformistas, dos protestantes, era o quê? Pô, se você quer ir para o céu, se você pecou, você pode? Pode, você pode se arrepender? Deve se arrepender, só que tem que ser um arrependimento sincero. E na prática, naquela época, o que a Igreja Católica fazia? Muitas vezes nem estava preocupado para ver se a pessoa realmente estava arrependida ou não. A pessoa simplesmente pagava e o bispo, o padre, seja quem fosse, ele dava a indulgência, que era a absolvição dos pecados. Ah, professor, mas você acha que a pessoa ia para o céu? É claro que não, mas era uma prática, um engano muito comum que a igreja fazia, e os reformistas criticavam a venda de indulgências. Outro ponto que vai ser muito criticado era a venda de relíquias. O que era a venda de relíquias? Era a venda de objetos sagrados. Tem algum problema em vender objeto sagrado? Não, não tem, teoricamente até que não. Mas o problema é que na maioria das vezes, esses objetos sagrados, eles não eram verdadeiros, eles eram falsos. Então, a igreja vendia, ou melhor, parte da igreja, alguns componentes da igreja vendiam apenas para ter lucro. Outro ponto que era muito criticado era a venda dos cargos eclesiásticos, ou seja, a pessoa pagava para se tornar, por exemplo, um bispo, né? Muitas vezes as famílias, a pessoa não recebia uma herança, geralmente o filho mais novo não recebia a herança, e aí qual que era a solução? Ou virar um cavaleiro, né, e ir para longe para tentar fazer uma guerra para conquistar a terra, ou então tentar a vida na igreja. Só que lógico, não vai começar lá de baixo, né? Então a pessoa pagava para se tornar, por exemplo, um bispo, né? Isso era a venda de cargos da igreja. E o pessoal que criticava falava, pô, se o cara quer ser religioso, ele pode ser, mas não pode comprar o cargo, tem que ser pela vocação. Ele pode até subir, mas tem que ser pelo mérito dele. Isso está errado. Então vocês estão percebendo que a igreja naquela época estava virando assim um verdadeiro comércio. Então, lógico, com razão, algumas pessoas começaram a criticar e aí foram surgindo novas religiões. E por fim, outro ponto muito criticado é o comportamento moral do clero. Muitos padres tinham uma vida, padre, bispo, papa até, né?
tinham uma vida que não dizia respeito com aquilo que a Bíblia falava. Então eles matavam, roubavam, tinha filho, fazia isso, fazia aquilo, ou seja, tudo que não era para fazer, o pessoal fazia. Pô, que exemplo que o religioso estava dando. Então era um outro ponto que os reformistas criticavam na reforma protestante. Vamos começar agora então pontualmente as novas religiões? Vamos começando agora então com a religião luterana. A religião luterana tem esse nome porque o fundador foi o Martinho Lutero. Aí, religião luterana. Ela surgiu onde? Vamos lá colocando o slide, vai acompanhando. Se for precisando durante o vídeo, você vai pausando, tá bom? Se aparecer alguma dúvida, você pode perguntar no comentário também. Aproveitando, já que eu parei agora, né? Deixa o seu like, faz a inscrição, tá bom? E isso ajuda a gente a gravar os nossos vídeos, porque a princípio nós fazemos para os alunos, né, para os meus alunos reverem o conteúdo, mas o que eu percebo é que muitas vezes esses vídeos também são úteis para outras pessoas. Então, deixe seu like aqui, compartilha, se inscreva, que isso é muito importante, ok? Então, a religião luterana, ela surgiu na Alemanha, ok? O líder foi o Lutero. O Lutero, ele já estava há bastante tempo irritado com a igreja, né? E o ponto X ali da questão vai ser o quê? Vai ser quando um dos vários religiosos que existiam ali na Alemanha, um desses cardeais ali, ele vai comparecer à cidade, né? Para fazer o quê? Para vender indulgências, que era uma das principais críticas que os reformistas eles faziam. Então o que o Lutero fez? Ele falou, pô, isso aqui é um absurdo, onde já se viu? O cara vai vir aqui vender indulgência, pô, a gente já está falando que está errado, né? Tô cansado disso, pelo amor de Deus. Então o que ele fez? Ele pegou e escreveu, começou a escrever. Quer saber de uma coisa? Eu vou escrever tudo que está errado na igreja católica, vou escrever. Ele começou a escrever, 1, 2, 3, escreveu isso, 4, 5, e deu 95 itens que ele achava que a igreja tinha que mudar. Tá? Então, esse documento ficou conhecido como as 95 teses de Lutero. O que ele fez naquela época? O cara corajoso, ele pegou e pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, né? Para quê? Para que todo mundo visse, para que servisse como protesto. E aí vai virar uma treta danada com a Igreja Católica, né? O Papa vai brigar com o Lutero, o Papa, a Igreja vai mandar, né? Se perdoa, né? Pede perdão, pede desculpa. O Lutero, não vou, pede desculpa, não vou. Então eles vão ficar ali eles vão ficar ali muito tempo brigando, né? Com essa questão aí. Para os príncipes alemães, as ideias do Lutero vão ser boas, por quê? Porque se ocorre uma separação, né, o que vai acontecer? Os reis eles vão fortalecer a sua autoridade em relação ao imperador. E principalmente os reis e a burguesia. Então assim, os reis, os príncipes alemães, a burguesia, queria justificar a igreja. Então isso vai ser importante também. Aí eu tenho a foto do Martinho Lutero, para quem não conhece, veja, esse é o Lutero, essa é a Catedral de Wittenberg, né? E esse é um trecho de uma imagem de um filme chamado Lutero, que mostra o Lutero publicando as suas 95 teses, tá bom? Então, essa foi uma das principais igrejas que surgiram na Reforma Protestante. O Lutero, ele não se retratou, não, tô certo, não vou pedir desculpa, o Papa tá errado. Aí o Lutero acabou sendo o quê? Excomungado, acabou sendo expulso da igreja e ele funda a sua própria religião, tá bom? O Papa, não contente, ele vai ordenar a prisão do Lutero, né? Só que aí o Frederico da Saxônia, ele vai oferecer proteção para o Lutero, então vai ter ali um papel muito importante, né? Para preservar a questão da integridade do Lutero. Outra coisa importante quando fala em Lutero é que ele vai começar a traduzir a Bíblia, porque até então a tradução da Bíblia, né, não existia. Então a Bíblia era toda em latim, que era a língua oficial do Império Romano, de Roma e do Papa, né? Então, pensou que chato aquela missa, aquele texto só em latim? Ninguém tinha acesso à informação, ao texto. Então Lutero começa a traduzir a Bíblia para outros idiomas. Isso vai ser muito importante, vai ser um dos principais marcos da Reforma Protestante, tá bom?
Nessa época aí, né, em que o Lutero vai ser perseguido e o Frederico da Saxônia oferece a proteção, eu vou ter a chamada Dieta de Espira, né, que é o quê? É Carlos V que vai convocar os príncipes para reafirmarem a fé católica, né? Mas parte do grupo, né, lógico, vai protestar contra a imposição e o conflito entre católicos e protestantes vai ser intensificado. Só em 1555, então, eu vou ter a chamada Paz de Augsburgo, que vai conceder liberdade religiosa aos príncipes, tudo bem? Tá bom? Então, traduzindo, por que boa parte da nobreza dos príncipes, da burguesia, apoiaram o Lutero? Porque os príncipes queriam ter maior liberdade em relação à Igreja Católica e estavam cobiçando também as terras da igreja. Só para lembrar que nessa época a Igreja Católica era muito rica e cerca de metade das terras pertenciam à Igreja Católica. Vamos lá então agora com os princípios básicos da religião luterana. Olha lá, a salvação se alcança pela fé, não pela venda de indulgências. O crente não precisa dos padres para chegar a Deus. Todo crente pode interpretar a Bíblia através da fé. Batismo e Eucaristia são os únicos sacramentos. Para a Igreja Católica nós tínhamos 7, né? Nós temos 7 sacramentos. Eles vão colocar apenas 2. A missa deve ser realizada na língua do povo e não em latim. E o fim do celibato clerical, ou seja, a partir da reforma do Lutero, quem era da igreja luterana não precisava mais ter o celibato, podia agora se casar, tá bom? Coisa que ainda hoje, no século 21, gera muita polêmica na igreja católica. Tudo bem? Deu para entender? Beleza, então. Vamos agora então com outra igreja, com outra reforma religiosa, a reforma calvinista. A palavra calvinista vem justamente do seu fundador, o Calvino, tudo bem? O Calvino, na Suíça, tá? Ele vai aderir à reforma luterana, ele vai pregar essa reforma na França e depois ele vai, por causa da perseguição, ir para a Suíça. Por isso que eu falo que o calvinismo surgiu na Suíça, tá bom? O que eu não posso esquecer, o que é de mais importante que eu não posso esquecer sobre a reforma calvinista? A reforma calvinista vai de encontro à burguesia. Por quê, professor? A burguesia tinha muito poder nessa época, tinha muito dinheiro nessa época. E aí o que acontece? A Igreja Católica, tradicionalmente, sempre relacionou a riqueza com o pecado. Então, se você é rico, é porque você é pecador, é porque você explora, é porque você empresta com juro, pratica usura, é um absurdo. A igreja era rica, mas tudo bem, isso não vem ao caso, tá? Então, o Calvino, ele vai ter uma ideia completamente diferente. Então, se, por exemplo, a pessoa ela era rica, não é porque ela explorou ninguém. Pelo contrário, se ela é rica, é porque Deus abençoou. Então, se Deus abençoou, eu sou rico. Então, quem era rico, gostei, cara. Eu sou abençoado, né? Não explorei ninguém. Então, assim, a burguesia vai adotar as ideias do Calvino, tá? Por quê? Porque foi de encontro. A riqueza deixou de ser pecado e passou a ser bênção divina, tá? Isso aí é um dos pontos mais importantes que eu não posso esquecer em relação ao Calvino, que é esse senhor barbudão que está aparecendo ali na tela de vocês, ok? Tudo bem? Por fim, vamos ver agora a reforma anglicana. A reforma anglicana aconteceu na Inglaterra. O principal representante, o principal responsável foi o Henrique VIII. Na verdade, tem 2 motivos para ter a reforma anglicana. Vamos lá, vamos falar a verdade. Primeiro, o Henrique VIII estava de olho nas terras da Igreja Católica. Então, se ele funda uma nova religião, ele pode confiscar as terras da igreja. E o segundo motivo era o quê? Ele era casado com Catarina de Aragão, né? E ele queria se separar da Catarina para casar com uma outra mulher, chamada Ana Bolena. Então ele queria largar de uma mulher e ficar com a outra. E lógico, né? Segundo a Igreja Católica, e não só a Igreja Católica, mas várias igrejas, inclusive hoje, o casamento é uma vez só. Então você casou, você está casado, cara. Então o Henrique VIII foi lá, conversou com o Papa, pediu autorização. Papa, eu quero casar de novo, o senhor me autoriza? Não autorizo, né? E aí o que aconteceu? E aí
o Henrique VIII falou assim, ó, pô, se você não me autoriza a casar de novo, não tem problema, eu vou fundar uma outra igreja, eu vou ser o chefe dessa igreja e eu na minha igreja vou me autorizar a casar com outra pessoa. E ele foi lá e casou, basicamente isso, tá bom? Então a reforma anglicana surgiu principalmente por causa do quê? Interesse do rei nas terras da igreja e a vontade de se casar novamente, e o Papa não autorizou. Tudo bem? Em 1534, né, vai ter o ato de supremacia. O Henrique VIII vai romper com a igreja, vai se tornar o chefe máximo da nova igreja, a igreja anglicana, e vai, lógico, ó, confiscar as terras do Papa. Lógico que o Papa não ia ficar quieto, acabou excomungando o Henrique VIII. Tudo bem? Então essas foram as principais igrejas que surgiram, tá? Nessa imagem ali, eu tenho o Henrique VIII, a Catarina de Aragão e a Ana Bolena. Henrique VIII era danadinho, cara. Então vamos lá, quais que foram as consequências, né? Quais que foram as consequências da reforma religiosa? Primeiro, enfraqueceu o poder da Igreja Católica. Esse é o principal. A Igreja Católica deixou de ser a única representante do cristianismo, tá bom? Segundo, vamos lá na tela. Ampliou o que? A ética protestante, criou a ética protestante, principalmente o calvinismo, foi ótimo para a burguesia. Difundiu a palavra de Deus no idioma nacional, tudo bem? Lógico, vai ter brigas religiosas, vai, mas vai ser um período que essas reformas vão permitir uma série de avanços na questão religiosa. O mundo religioso, ele é completamente abalado com as reformas religiosas. E aí, por outro lado, eu tenho a contra-reforma. O que foi a contra-reforma, professor? O próprio nome já fala. Foi a reação da Igreja Católica contra a reforma protestante. E essa reação ocorreu de duas formas. Primeiro, de uma forma pacífica, tentando melhorar aquilo que os protestantes criticavam na igreja. Então, ó, estão falando isso, realmente tem razão, vamos melhorar, vamos mudar algumas coisas, tá bom? Inclusive se reuniram, fizeram uma reunião chamada Concílio de Trento, né? O Papa Paulo III convocou os cardeais em 1545 para discutir os destinos da igreja, né? No final, eles restabeleceram, né, vários valores da igreja, como os sete sacramentos, criaram livros proibidos. Ó, se você ler esse livro aqui, ó, falando mal da igreja, vai para o inferno, né? Mais ou menos isso. Reafirmaram o celibato, reafirmaram que o Papa não erra, o Papa é infalível. Até os dias de hoje tem essa questão, né, da infalibilidade do Papa, né? E criaram seminários para formar os padres e pediram para os padres maneirar nas coisas erradas que eles faziam. Então, isso foi o lado bom da contra-reforma. O lado ruim foi o quê? Foi o Tribunal da Inquisição. Então, com o Tribunal da Inquisição, as pessoas que eram acusadas de heresia, de falar coisas contrárias à fé da igreja, ou acusados de bruxaria, o que acontecia? Eram levadas a esses tribunais, eram julgadas e na maioria torturadas. Eu vou colocar aqui alguns instrumentos de tortura que eram usados na época, e na maioria das vezes as pessoas acabavam sendo o quê? Sendo mortas, principalmente mortas na fogueira. Vamos lembrar, por exemplo, mais ou menos, né, a Joana d'Arc, que foi morta na fogueira, e milhares de pessoas que foram mortas pela Igreja Católica nessa época, no período da contra-reforma, tá bom? Lógico, né? Qual que era o objetivo com o Tribunal da Inquisição? Era por medo. Pô, eu tenho medo, eu não vou falar mal da Igreja Católica porque eu posso parar no Tribunal da Inquisição, e eu não quero parar no Tribunal da Inquisição, então eu não vou falar mal da Igreja Católica. Então, o principal fator era esse, tá bom? Então, as pessoas, elas respeitavam a igreja, principalmente por causa do terror, tá? Então, essa foi a contra-reforma. E as formas de tortura eram as mais variadas possíveis. Olha, dá uma olhada nisso aí. Eu tenho, por exemplo, a cadeira de prego, que a pessoa sentava, né? Ficava ali 2, 3, 4 horas nua. Os pregos começavam a entrar na carne da pessoa, a dor era terrível, né? Eu tinha o esmaga-cabeça que ia pressionando, né, o crânio contra o maxilar, e a pessoa, o carrasco, ia ali girando a manivela, ia forçando o crânio contra o maxilar. Muitas vezes morria a pessoa também com problemas cerebrais, né? Eu tinha lá o esticador, o estiramento, que ia esticando a pessoa
para a pessoa poder confessar o que ela havia feito de errado. Muitas vezes não havia feito nada de errado, tá bom? Muitas denúncias eram feitas de forma fraudulenta, porque quem acusava outra pessoa, se a pessoa fosse condenada, a pessoa ficava com os bens do morto, né? Então muitas pessoas às vezes acusavam injustamente só para ficar com o dinheiro do adversário, digamos assim, tá? E tinha outras técnicas, fritar a pessoa viva, o empalamento, que era terrível, não vou explicar, procura empalamento, que é terrível, era uma prática muito feita também nessa época aí, beleza? Então, na aula de hoje nós vimos basicamente o que foram as reformas protestantes, século XV e XVI, transição da Idade Média para a Idade Moderna, é quando vão surgir novas religiões. Criticavam várias coisas na Igreja Católica, nós vimos também, venda de relíquias, indulgências, comportamento do clero, etc. e tal. Vimos também sobre as novas religiões que se formaram, religião luterana, religião calvinista e religião anglicana. E por fim, nós vimos a reação da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo, que foi o quê? A criação do Tribunal da Inquisição dentro da Contra-Reforma. Beleza? Então, espero que tenha sido útil a videoaula. Deixe o seu like, se inscreva, ajuda a gente aí, tá? Eu sei que eu faço para os alunos reverem os conteúdos, mas acaba sendo útil também para várias pessoas. Beleza, pessoal? Se tiver dúvida, deixa nos comentários e eu vou respondendo para vocês, ok? Grande abraço e até mais.